Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, Professor Murilo Cabral falando, e hoje vamos falar sobre os gases ideais. Mas antes disso, pessoal, eu queria te falar que nós já somos quase 400 inscritos. Será que nesse vídeo de hoje eu cheguei em 400 inscritos? Me ajuda aqui, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo que está fazendo engenharia química, química industrial, processos químicos, bacharelado em química, licenciatura em química. Toda a galera da química é bem-vinda e toda a galera da engenharia também. Pessoal, ó, hoje vamos falar sobre os gases ideais para já dar o preâmbulo ali para falar de gases reais, tá certo? Então vou falar de gases ideais sem enrolação, cara, papo reto, porque o negócio aqui não pode ser enrolado. Tem que ser direto, eu sei que você tem um tempo curto, e eu vou te ensinar aqui em 10 minutos o que muita aula de uma hora não explica. Saca só. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui. Todo mundo já viu essa equação aqui. PV igual a NRT. Todo mundo tem ela decorada. Não tem a menor dúvida que você sabe essa equação aqui decorada de trás para frente. Tá certo? Agora, o que eu tenho que te falar hoje é o seguinte. É, existe uma correlação entre pressão, volume e temperatura que, de certa maneira, conversa com você a respeito de energia, porque tu já entendeu aqui no canal que temperatura tem a ver com energia. Então, se PV está relacionado com T, então PV também é energia. Então, existe uma coisa ali acontecendo que tem a ver com energia. E a primeira correlação que existiu quando a gente fala de PV igual a NRT, a primeira correlação observada ela é conhecida através de um gráfico de pressão em função do volume, como está aqui na tela, e a resposta é justamente a temperatura, e isso daqui é conhecido como a lei de Boyle. Pois é, esse gráfico aqui, essa linha azul que você está vendo aí na tela, chama-se uma isoterma. Então, uma isoterma conversa com você a respeito da relação entre pressão e volume e a resposta à temperatura. Você vai entender que, a partir da lei dos gases, por se tratar de uma lei limite, e ela vai descrever o comportamento geral de gases que não interagem, não trocam energia, os choques são perfeitamente elásticos, então não tem liquefação aqui, por exemplo. Tá certo? Nesse tipo de relação aqui, a resposta direta da pressão em relação ao volume vai ser a temperatura constante. Se você mantiver a temperatura constante, quando a pressão for pequena, o volume é grande. Quando a pressão for grande, o volume é pequeno. Tá certo? A segunda relação que você vai analisar aqui é a relação entre pressão e temperatura. Beleza. Você conhece isso aqui como a lei de Gay-Lussac. Pois é, Gay-Lussac estabeleceu que para um gráfico pressão versus temperatura, a constante é o volume. Ora, se você faz essa análise aqui, você está vendo que à medida que você for diminuindo o volume, você torna esse gás mais denso. Então, os estudos foram feitos com vários gases. E um desses gases era mais denso do que o outro. Então, essa relação aqui vai mostrar que, a partir do momento em que eu estou aumentando essa inclinação, tá certo? Da reta, eu estou tornando o gás cada vez mais denso, porque o volume está diminuindo cada vez mais. Tá certo? E, finalmente, você tem a nossa relação entre volume e temperatura, onde a constante é justamente quem? A pressão. Nesse caso aqui, você tem a lei de Charles. Então, quando você analisa volume em função da temperatura, você está fazendo uma análise da lei de Charles e a resposta é justamente a pressão. Aqui o comportamento é inverso ao comportamento observado por Gay-Lussac, justamente porque pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, quando você vê aqui que a pressão 1 é menor do que a pressão 2, você está dizendo que, olha, se a pressão é menor, o volume é maior. Se o volume é maior, o gás é menos denso. Então, à medida que você aumenta a inclinação dessa reta, você tem justamente o quê? Gases menos densos. No gráfico anterior, você tinha gases mais densos e agora você tem gases menos densos. Isso aqui, cara, é uma análise de gráfico que ela é muito boa, porque você perde o medo de pegar uma questão que tem gráfico e ficar naquela aflição. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Tá aqui, cara. Tá explicado aqui. Você conseguiu já. Tá certo? Agora eu vou fazer uma análise com você um pouquinho mais elaborada. Olha só.
eu vou analisar junto com você agora, além desse diagrama volume versus temperatura, eu vou trazer aqui para a tela um diagrama de pressão versus temperatura e a nossa isoterma, pressão versus volume. Veja que aqui eu fiz questão de te mostrar como que essas variáveis se comportam para um mesmo processo. Eu vou te mostrar que é o mesmo processo, aliás. Veja que eu tenho pressão e volume e duas temperaturas. A temperatura 2 é maior do que a temperatura 1. No segundo gráfico aqui, pressão versus temperatura. Nós temos que o volume 1 é menor do que o volume 2. Bacana. E no final nós temos volume versus temperatura. E nós temos que a pressão 1 é menor do que a pressão 2. Então eu vou imaginar um processo aqui que seja ABC. Eu estou saindo da condição A, indo para a condição B e depois indo para a condição C. Esses processos são perfeitamente reversíveis. Ou seja, eu posso ir de A para B e de B voltar para A na mesma condição. É uma condição ideal, estou trabalhando com gás ideal, então tudo funciona maravilhosamente bem. Outra coisa é de B para C. De B para C também é um processo reversível e não vai ter problema nenhum. Eu posso estar em C, voltar para B e a condição se mantém. No entanto, quando eu analisar de A para B, eu quero um processo a pressão constante. Certo? De B para C, eu vou querer um processo a volume constante. E de A para C ou de C para A, eu vou ter um processo a temperatura constante. Eu vou conseguir descrever esse processo todinho, ABC, de forma cíclica e reversível, fique bem claro, não confunda, reversível, cíclico e reversível, nesses diagramas aqui. E eles vão te dar respostas parecidas, porque PV igual a nRT. Do ponto de vista do gás ideal, esse processo é para ser perfeitamente reversível mesmo. E essas interações devem respeitar o que está descrito aqui no gráfico. Tá certo? Vamos lá. Vamos para a primeira análise na isoterma. Aqui na isoterma, eu vou chamar a atenção que eu tenho uma pressão P1, uma pressão menor, e eu vou até um volume V2, que é um volume maior. Óbvio, se a pressão é menor, o volume é maior. Fechou? Depois, eu vou para uma pressão P2. Se a pressão aumentou, o volume diminuiu. É exatamente isso que eu faço a minha previsão da lei de Boyle. Como pressão e volume são inversamente proporcionais, se a pressão aumenta, o volume diminui. Por isso que os pares que você está vendo aqui é P1 e V2 e P2 e V1, tá bom? Não confundir isso daqui. Beleza? Beleza. Lembra que eu tenho que colocar A, B e C nesse gráfico aqui. Esse gráfico está sobre a isoterma T2. Veja aqui, ó, a isoterma T2 está aqui. Então, o gráfico está conversando com você aqui na isoterma T2. Beleza? Então, A, B e C só podem estar nessa posição. Porque de A para B, a pressão é constante, é P1. Independente qual seja o valor de P1. De B para C, o processo tem volume constante, que é V1. Beleza, está descrito. Então, isso aqui se trata de um ciclo termodinâmico. Você está analisando um processo que está saindo de A para B, onde a pressão é constante, mas ocorre uma variação de temperatura. Veja que B está sobre a isoterma T1. Isso é muito bacana. E depois, de B para C, ocorre um aumento da temperatura, que eu estou saindo de T1 para T2, mas mantendo o volume constante. Então, a igualdade PV igual a nRT, aqui nesse aspecto, ela apresenta esse comportamento perfeitamente linear. É esperado. É esperado, não tem dúvidas, isso aqui é esperado, tá bom? Feita essa análise, eu vou agora para a isovolumétrica. Pois é, aqui na isovolumétrica eu vou traçar o ponto P1, T1, porque numa pressão 1 eu vou ter uma temperatura mais baixa. Depois eu vou para P2. Quando eu aumento a pressão, a temperatura aumenta. Isso daqui é o esperado, minha gente, é o esperado. De acordo com o diagrama, de acordo com a proposta de Gay-Lussac, isso aqui é absolutamente o esperado, tá certo? Quando a pressão é baixa, a temperatura é mais baixa. Quando a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Isso é o esperado. Então veja que agora o meu processo ABC vai aparecer dessa maneira. Veja que de A para B eu me mantive na isoterma, na pressão P1, tá certo? Mas ocorreu o quê? Uma variação de volume. Veja que eu estou saindo de V2 e me aproximando de V1. É exatamente o que você vê aqui nesse diagrama. Você sai de V2 e vem para V1, mantendo a pressão constante e variando a temperatura. Bacana demais, né? Depois de B para C, é um processo que ocorre a volume constante. Veja que como ocorre a volume constante, ele está em cima da reta.
mantendo o volume constante. O volume constante, no caso, é V1, tá certo? Manteve V1. Veja que no diagrama anterior, da isoterma, de B para C, eu mantive o volume V1. Cara, isso aqui é lindo demais. Não tem a menor dúvida, cara. É tudo constante aqui, tudo funciona maravilhosamente bem. Tá certo? E depois de C para A ou de A para C, o processo é cíclico e irreversível, o que você tem é que, devido a essa característica da reversibilidade, você vai manter agora em cima da isoterma T2, veja que eu estou em T2, mantendo temperatura constante, mas eu estou variando a pressão e o volume continuamente. Tá certo? Ocorre um aumento do volume, né? O V2 é maior, o volume aumenta, consequentemente a pressão diminui. Cara, o gráfico dialoga com você. Essa análise ela é importantíssima quando você for analisar outras equações que vão descrever o comportamento dos gases. Pois é, esse comportamento linear ele só é observado no caso dos gases ideais. Fora da condição de gás ideal, você não tem esse comportamento linear. Tá certo? Cenas do próximo capítulo. Olha só, por fim, vamos analisar aqui os processos a pressão constante. As isobáricas, né? Essas retas aqui que são isobáricas. Então, V1, T1, volume pequeno, temperatura menor. E V2, T2, à medida que a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Não por acaso é a dilatação. O fenômeno físico que você observa aqui é a dilatação. Quando o volume é pequeno, a temperatura é menor. Quando o volume aumenta, a temperatura é maior. Essa dilatação aqui é o que você vê no termômetro. Sabe aquele termômetro antigo de casa? Que media a febre e tal, debaixo do braço? Então, comporta aqui. E você está na pressão constante, por incrível que pareça, né? Que é a pressão atmosférica. Bacana, né? Funciona. Ó, de ABC aqui o nosso processo. Ó o nosso processo ABC. De A para B, o que você observa aqui é a pressão constante. Pensa num processo a pressão constante, a pressão atmosférica, né? Beleza. O sujeito está com febre. A febre baixou, a temperatura diminuiu, logo o termômetro diminuiu a sua escala. Cara, mais fácil do que isso não fica. Tá certo? Depois de B para C. De B para C, você tem um processo a volume constante. No caso aqui, o volume é V1. Veja que V1, de B para C, se repete na isovolumétrica. E ele se repete na isoterma. Porque PV igual a nRT é uma constante, é para dar uma reta, é um comportamento linear. Não tenha dúvidas disso. Tá certo? De A para C, finalmente nós temos o processo isotérmico. Em cima da isoterma T2, nós vimos inicialmente, e ele aparece novamente aqui. O que muda nessas análises entre a lei de Boyle, a lei de Charles, por último agora, e a lei de Gay-Lussac, que nós falamos agora há pouco, é o quê? É a maneira como você analisa esse processo graficamente. Então, a disposição dos pontos nesse gráfico. Se você consegue fazer essa análise de maneira tranquila e calma, tá certo? Por partes, cara, você tem assim a faca e o queijo na mão para resolver muita coisa. Você pode se perguntar assim: e esse NR aí? Bom, o número de mols e a constante dos gases ideais serve só para fazer essa conversão de unidades de pressão e volume em temperatura. Olha só que coisa. Então, N é o número de mols, então tem uma unidade fixa. A quantidade de matéria é mol. A constante R, ela vai ter unidades de pressão, volume, quantidade de matéria e temperatura. Então, só para fazer esse diálogo. Tá certo? Só para fazer esse diálogo. Você pode colocar aqui também que o volume é proporcional ao número de moléculas, o número de mols. Perfeitamente. Né? Lei de Avogadro. Perfeito, funciona super bem. Tá certo? O problema que nós temos em relação à equação dos gases ideais é só um. É que quando as pressões aumentam, esse volume já não se comporta de maneira tão linear assim. Essa temperatura já não é tão linear assim. E aí as coisas não ficam tão bonitinhas como parecem aqui. Então você precisa de uma equação para explicar essa ausência da linearidade. Tá certo? Aí você precisa de uma equação nova. É por isso que a lei dos gases é o comportamento geral. As equações descrevem exatamente o que? A ausência da linearidade. Quando você entende essa parte aqui, que nós descrevemos,
você já fica com um entendimento de que, beleza, aquilo que fugir do linear, eu vou precisar de uma equação para explicar o que não é linear. Aí eu tenho uma equação própria. Aí nós temos a equação de Van der Waals, por exemplo. Vai ser a primeira que a gente vai analisar aqui. Tá certo? Então, eu gostaria de te pedir para deixar o like. E para se inscrever no canal e compartilhar. Tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!